Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu e Patrícia vamos falar sobre doenças microbianas do sistema urinário e reprodutor. E nós poderíamos ficar uma hora aqui falando a respeito, porque é um tema bem extenso. Mas nós vamos se limitar apenas nos agentes causadores, como os vírus, bactérias e fungos, e também nos principais sintomas de cada doença. Vamos lá? Embora com funções distintas, esses dois sistemas estão intimamente ligados por compartilharem seus órgãos genitais. O sistema urinário regula a composição química do sangue e excreta subprodutos nitrogenados. Já o sistema reprodutor produz gametas para a reprodução e, na mulher, sustenta o embrião em crescimento. A urina, que é transportada dos rins à bexiga através dos ureteres, é eliminada através da uretra. As válvulas impedem o refluxo da urina de volta à bexiga e aos rins. A ação de lavagem da urina e a acidez desta, no seu estado normal, tem um certo valor antimicrobiano. As doenças microbianas, tanto no sistema urinário quanto reprodutor, normalmente são resultado de infecções por fonte externa, tendo em vista a abertura ao meio exterior, ou de infecções oportunistas da flora normal. A flora vaginal, que é colonizada por microbiotas normais como Streptococcus, fungo levedoduriforme, Candida albicans, e pelos lactobacilos, que são bactérias que crescem através do estrogênio, mantém o pH ácido, evitando outros micro-organismos. Essas doenças podem ser de origem bacterianas, fúngicas, virais ou protozoárias. A maioria delas, principalmente as hospitalares, são causadas em aproximadamente 50% por Escherichia coli. Também são comuns Klebsiella, Proteus, Enterococcus e Pseudomonas. As bactérias gram-negativas oportunistas dos intestinos frequentemente causam tais infecções no trato urinário e reprodutivo. Essas doenças microbianas são consideradas infecções quando se identifica mais de 1.000 bactérias de uma espécie ou 100 coliformes fecais por mililitro de urina, no caso da infecção urinária. Doenças microbianas do sistema urinário. As doenças microbianas do sistema urinário, também conhecidas como infecções do trato urinário e representadas pela sigla ITUs, normalmente acometem as mulheres, pelo simples fato de sua uretra estar mais suscetível ao meio externo, né? A abertura da vagina estar mais suscetível às bactérias do meio exterior, inclusive as bactérias e micro-organismos saídos do ânus. Uma das principais causas de infecções urinárias são justamente de caráter bacteriano. Elas podem ou não apresentar sintomas, mas que no geral são muito comuns entre todas as doenças, como frequência urinária, urgência miccional, corrimentos, ardência ou dor ao urinar e dor também na porção inferior do abdômen, na direção da bexiga. A uretrite, cistite e ureterite são termos que descrevem inflamações dos tecidos do trato inferior, porque pegam uretra, bexiga e uréteres, que é o canal onde liga uretra e bexiga. Já a pielonefrite são infecções do trato urinário superior, ou seja, elas acometem os rins. Bom, e o tratamento normalmente dessas infecções são à base de antibióticos após um isolamento do agente causador via cultura de urina. Bom, pessoal, e o principal representante de doenças fúngicas do sistema urinário, ou reprodutor, né, porque acomete a vagina, que é compartilhado para os dois sistemas, é a candidíase, causada pelo fungo Candida albicans, que já é um fungo natural da flora vaginal. Só que quando o pH da vagina está desregulado,
ele proporciona uma colonização maior desses vírus, desses fungos, desculpe, que acaba causando a candidíase. E os principais sintomas são coceiras, corrimento e irritação na região vaginal. A Escherichia coli, ou E. coli, é responsável pela maioria das infecções urinárias. Também infecções por pneumonas, devido à resistência natural aos antibióticos, são especialmente problemáticas. As bactérias causam normalmente doenças relacionadas ao trato urinário, principalmente no aparelho reprodutor feminino, a cistite, que é uma inflamação comum de bexiga nas mulheres. E se caracteriza através de um desejo forte e persistente de urinar, aquela sensação de queimação e também pelo fato de urinar em pequenas quantidades e com mais frequência. 25% dos casos de cistite não são tratadas, né? E aí, elas, como às vezes não recebem o tratamento ideal, as mulheres não recorrem rapidamente ao uso de medicamentos, ao apoio médico, essa cistite pode progredir para uma pielonefrite, que é uma inflamação de um ou de ambos os rins. E aí ocasiona febre, dor nas costas, náuseas e vão requerer um tempo maior de controle através de antibióticos para ser tratada. E a leptospirose é causada pela Leptospira interrogans, uma espiroqueta em forma de espiral e também interrogação. Por isso a gente pode ver aqui na imagem, não a do ratinho, na próxima, a imagem realmente dela como ela é uma espiral que forma um ponto de interrogação, ou lembra, né, um ponto de interrogação. E a leptospirose é normalmente transmitida aos seres humanos através de água contaminada, por urina de animais infectados, né? E normalmente os principais carreadores são os roedores, são ratos. Eles podem até passar para os animais domésticos, né, e depois os animais domésticos transmitirem aos humanos. Mas normalmente são os ratos mesmo que transmitem diretamente a doença. Ela é considerada uma doença do trato urinário porque podem causar doenças hepáticas e renais muito severas se não tratadas a tempo. Bem, aqui a gente consegue perceber os estágios da doença, né? No primeiro momento, a leptospirose apresenta sintomas muito semelhantes ao da dengue, por exemplo, como dores de cabeça, musculares, calafrios, febre. Se não tratado, pode voltar a aparecer um novo episódio de febre, e aí num quadro já mais avançado, os rins e o fígado já estão completamente infectados, onde a insuficiência renal é a causa mais comum de morte pela leptospirose, né? Se não tratar, pode levar à morte sim. E também já foram relatados quadros hemorrágicos pulmonares, onde os pulmões têm sangramento maciço, levando a taxa de mortalidade aí para 50% dos casos. E a gente pode perceber aqui no quadro, como eu já disse anteriormente, né, o ciclo da transmissão da leptospirose. A gente nota aí que o principal responsável é realmente o roedor, né? Os roedores podem passar diretamente para os humanos, ou então ele pode contaminar a água ou o solo, que aí posteriormente passa para o humano, ou então ele passa para os animais domésticos, né? Através de uma infecção dos animais domésticos, esses animais vão e passam para os seres humanos. Então essa é a cadeia de transmissão da leptospirose. As infecções do sistema urinário são iniciadas mais frequentemente por uma inflamação na uretra ou uretrite. As infecções bacterianas do sistema urinário normalmente são por micróbios que penetram no sistema a partir de fontes externas. Entram nesse estudo ainda a síndrome uretral aguda, que embora não tenha presença de bactérias, mas é uma inflamação do trato urinário.
e também a bacteriúria assintomática, que é uma infestação por bactérias, mas porém sem sintomas. Bom, é isso aí. E agora vamos entrar em doenças microbianas dos sistemas reprodutores. A maioria das infecções do sistema reprodutor é sexualmente transmissível e durante muito tempo foram chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Atualmente, uma nova nomenclatura passou a ser utilizada, que são as ISTs, levando em consideração que nem sempre tais infecções apresentam sintomas que caracterizam uma doença. Vale lembrar que todas essas infecções podem ser prevenidas através do uso de preservativos e que, quando aparecem os sintomas caracterizando a doença, elas são tratadas com antibióticos. Bom, pessoal, até agora a maioria das infecções acometiam mulheres, mas agora nós chegamos na gonorreia. Sim, uma doença majoritariamente masculina, causada pelo diplococo gram-negativo Neisseria gonorrhoeae, que acomete orofaringe, ânus, genitais e os olhos. Pois é. Os principais sintomas nos homens são muita dor e ardência urinar e secreção de muito pus pela uretra. O não tratamento pode causar até o bloqueio da uretra e a esterilidade masculina. O seu tratamento normalmente é feito à base de antibióticos. E, como eu disse, ela é principalmente masculina, mas pode acometer tanto mulheres como bebês na hora do parto. Pois é, na hora da passagem pela área infectada, o bebê pode adquirir o que é chamado de oftalmia neonatal, onde a gonorreia acomete os olhos, que a gente vai ver numa imagem na sequência aqui. Bem, endocardite, meningite e artrite gonocócica são complicações que podem acontecer tanto em homens como em mulheres, caso não tratada a gonorreia. Bom, pessoal, e como foi dito anteriormente, aqui em cima a gente consegue ver o diplococo ali com suas fímbrias, que eu comentei no slide passado. E as fímbrias são essas, como se fossem esses tentáculos, onde ele se fixa na membrana da pessoa. Do lado, a gente consegue ver um pênis com a secreção do pus, que eu também comentei no slide anterior. Na outra imagem, tem ali uma garganta também com sintomas da gonorreia, né, que é essa secreção de pus. E lá em cima, um bebezinho com a tal da oftalmia neonatorum, ou oftalmia gonocócica. Bom, aqui a gente tem a clamídia, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, e é considerada a infecção mais comum em todo o mundo. Acomete tanto homens como mulheres e seus sintomas são muito semelhantes à gonorreia, né? Tem ali o corrimento, a ardência urinária e a secreção de pus. Inclusive as duas são normalmente confundidas. A diferença é que a clamídia, a sua secreção é mais transparente, clara a transparente. E na gonorreia, o pus é amarelado ou às vezes um tanto esverdeado. E aqui, pessoal, nós temos as uretrites. Nós já comentamos um pouco lá em infecções do sistema urinário, porque uretrite é um termo vulgarmente utilizado para qualquer inflamação no trato urinário. Aqui nós vamos tratar ela separadamente em uretrite gonocócica, onde a inflamação é causada pela bactéria da gonorreia e às vezes por isso é considerada gonorreia, e uretrite não gonocócica, ou UNG, que ela é uma infecção ou uma inflamação da uretra que não é causada pela Neisseria gonorrhoeae. Ela é causada por outro tipo de bactéria, inclusive a mais comum é a bactéria da clamídia. Então, o que normalmente leva ao diagnóstico de clamídia, já que é uma IST tão comum, né, como a gente acabou de ver. Ambas causam coceira, ardência, corrimento, aumento de micções e são muito mais comuns em homens. Como eu disse, ele é um termo muito utilizado para expressar qualquer inflamação no trato
urinário ou reprodutor. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, uma espiroqueta altamente patogênica, transmitida pelo contato direto sexual ou por pequenas abrasões na pele, e também pode ocorrer através de transmissão vertical. Os sintomas ocorrem em diferentes estágios: primário, secundário, latente e terciário, onde nos dois primeiros a infecção é muito mais transmissível. Na fase primária, ou sífilis primária, ocorre um pequeno cancro na base endurecida do local da infecção. As bactérias, então, invadem o sangue e o sistema linfático, e o cancro cicatriza espontaneamente. Já na sífilis secundária, nós temos a presença de erupções cutâneas, altamente disseminadas pela pele e pelas membranas mucosas, onde estão concentradas as espiroquetas. Já na fase latente, as lesões secundárias cicatrizam e o quadro sugere uma melhora do paciente. A sífilis terciária pode surgir até 10 anos após a lesão secundária, afetando muitos órgãos e com quadros irreversíveis, podendo ocasionar a morte. Também temos a sífilis congênita, que ocorre quando o treponema pálido atravessa a placenta durante o período latente e pode causar lesão neurológica no recém-nascido. Treponema pálido é identificável por meio de microscopia em campo escuro e testes sorológicos. Aqui estão ilustração dos 3 estágios da sífilis. O primeiro, onde apenas uma úlcera aparece no corpo da pessoa. O segundo, que já é estágio secundário da sífilis, onde aparecem úlceras por todo o corpo. E aqui, em terceiro estágio, depois que ela já passou pelo estágio latente, ela volta ainda mais forte no estágio terciário, já cometendo todos os órgãos internos da pessoa. E aqui, a DIP, que é outra doença bacteriana que afeta mulheres, chamada de doença inflamatória pélvica. Ela normalmente é uma complicação da gonorreia ou da clamídia que pode comprometer o útero, as tubas uterinas e às vezes até o ovário, tornando a mulher infértil ou estéril. O linfogranuloma venéreo, o LGV, também é causado pela bactéria da clamídia, a Chlamydia trachomatis. E, como o nome já sugere, ele é um aumento dos linfonodos. É uma doença tipicamente aqui da região tropical e subtropical, e as lesões iniciais surgem nos genitais, mas curam-se sem cicatrizes. Depois que as bactérias se disseminam pelo sistema linfático, acontece essa obstrução dos vasos linfáticos e o aumento dos linfonodos, aparecendo esses edemas genitais, o que também são chamados de hérnias, essas bolas para fora ali, como a gente consegue ver nas imagens. O cancroide ou cancromole é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi. Ela é uma úlcera edemaciada e dolorosa nas membranas mucosas, tanto da boca quanto dos genitais. As lesões são facilmente confundidas com sífilis ou herpes, porque causam esses sintomas, né, muito semelhantes, como a gente consegue ver nas imagens. Logo abaixo, a gente tem também a vaginose bacteriana, que é uma infecção causada na vagina, né, pelo excesso da bactéria Gardnerella vaginalis ou Gardnerella mobiluncus, né, pela desinstabilidade do pH da vagina, ela acaba causando esse excesso de bactérias. Os sintomas são coceiras intensas, queimação urinar e um cheiro muito fétido, além do corrimento branco pastoso. Então, o típico cheiro de bacalhau não é uma coisa normal, ela pode ser facilmente tratada com o equilíbrio do pH, inclusive com esses
cosméticos que existem hoje, né, à base de produtos que equilibram o pH. Os vírus também causam infecções no sistema reprodutor, que podem derivar em doenças, como por exemplo a herpes genital, causada pelo vírus herpes simples tipo 2, com a sigla HSV2. Os sintomas da herpes genital são micção dolorosa, irritação genital e vesículas cheias de líquido. Na herpes neonatal, ocorre a transmissão durante o desenvolvimento fetal ou na hora do nascimento e pode resultar numa lesão neurológica ou morte do bebê. O vírus pode entrar em um estado latente nas células nervosas e as vesículas ressurgem após um trauma ou alteração hormonal. O tratamento para verrugas genitais, que são lesões na pele causadas pelo HPV e que podem surgir tanto nos órgãos genitais do homem como na mulher, deve ser orientado por um urologista, ginecologista ou até por um dermatologista. Dependendo do caso e da gravidade da situação, o tratamento pode ser feito com o uso de cremes, pomadas ou através de cirurgia. Para tratar eficazmente as verrugas genitais, também conhecidas por condiloma acuminado, deve-se aplicar na área infectada o remédio indicado pelo médico durante algumas semanas. Porém, a cura pode demorar de alguns meses ou até anos. Lembrando que o HPV cura sozinho se o sistema imunológico da pessoa está fortalecido, ou seja, quando as células responsáveis pela defesa do corpo conseguem atuar no organismo sem qualquer problema. A eliminação espontânea do vírus acontece em quase 90% dos casos. Normalmente não leva ao aparecimento dos sintomas e é conhecida como remissão espontânea. A única forma de se alcançar a cura do HPV é por meio da eliminação natural do vírus do organismo. Isso porque os remédios usados no tratamento têm como objetivo tratar as lesões, ou seja, reduzir os sinais e sintomas da infecção, não possuindo ação sobre o vírus, não sendo, portanto, capaz de promover a eliminação do HPV. É isso aí, Paty. E esse negocinho tenebroso, causado pelo papilomavírus, que às vezes era chamado de crista de galo no passado, pode apresentar essas verrugas lisas ou rugosas, como a gente pode ver nas imagens, que podem ser rosas ou acastanhadas, e apresentar ou não coceira. Elas podem aparecer tanto nos órgãos genitais, no ânus ou até na boca, e, em alguns casos, evoluir para câncer. É por isso que existem até campanhas para vacinar adolescentes antes do início da sua vida sexual, para tentar prevenir essa doença. HIV/AIDS. Bom, a AIDS, na realidade, é o resultado do agravamento da infecção pelo vírus do HIV, que é sexualmente transmitido e afeta o sistema imunológico do hospedeiro. A IST, neste caso, é a infecção por HIV, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, e não necessariamente torna-se AIDS. No início, a infecção pode aparecer sintomas como febre, diarreia, dores no corpo, no fundo dos olhos, mal-estar, incômodo, entre várias outras coisas. Porém, a infecção pode não ser percebida e ficar latente por anos, até que o hospedeiro desenvolva um quadro agravado de AIDS ou alguma doença oportunista, pelo seu sistema imunológico já estar debilitado por conta do aumento da carga viral do HIV. Esta é a única IST que ainda não a cura. Porém, a carga viral já está sendo controlada através de medicamentos antirretrovirais, o que permite que o HIV não evolua para a AIDS. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo parasita Trichomonas sp,
que pode levar ao aparecimento de sinais e sintomas que podem ser bastante desconfortáveis, como corrimento amarelado ou esverdeado, dor, ardor ao urinar e coceira na região genital. É importante que essa doença, quando identificada, logo que surjam, os primeiros sintomas da infecção, tem que ser tratada de acordo com a orientação médica para que o parasita seja eliminado de forma bem eficaz. Assim, é normalmente recomendado o uso de antimicrobianos por cerca de 5 a 7 dias, dependendo do antibiótico utilizado, e o objetivo também é eliminar o parasita e aliviar os sintomas e a dor. É também indicado que esse tratamento seja feito pelo casal, mesmo que não existam sintomas aparentes no parceiro. Isso porque os sintomas podem demorar até 28 dias para aparecer e alguns casos de infecção podem ser assintomáticos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a presença de todos e até a próxima.